Estamos de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o Dr. César Eduardo Fernandes, ginecologista e presidente da Febrasgo, e a psicóloga pós-graduada pela USP em terapia comportamental, Tayana Broto. Continuando então o nosso bate-papo sobre menopausa e climatério, vamos entrar já para a gente esclarecer dúvidas sobre terapia hormonal? É a forma ainda de tratar a mulher nesse período? A terapia hormonal não é uma coisa nova, né? A terapia hormonal ela foi proposta inicialmente na década de 50 do século passado. Portanto, é um tratamento já com largo acúmulo de conhecimentos na literatura médica e a gente sabe quais são as fortalezas desse tratamento e quais são as suas fragilidades. Né? Se nós pudéssemos colocar numa balança vantagens, portanto, e riscos, eu poderia dizer para quem nos ouve claramente de que essa balança tem um peso muito maior em relação às suas vantagens. Né? Hoje, o tratamento ele é feito largamente no mundo todo, em países que têm os seus órgãos de vigilância sanitária, de aprovação de fármacos bem constituídos, né, e com normas muito rígidas. Eles aprovam esse tratamento porque, como qualquer tratamento farmacológico, e quando você receita hormônios, você está receitando fármacos, ele tem benefícios e tem riscos. Então, é aprovado pelas agências regulatórias e, portanto, é um tratamento à disposição das mulheres que atravessam esse período para contornar os efeitos da deficiência hormonal. É quase que intuitivo, né? Se uma pessoa tem uma deficiência de uma glândula que produz um hormônio, como a glândula tireoide, e ela tem hipotiroidismo, ou seja, deficiência da produção de hormônios tireoideus, ninguém questiona a reposição dos hormônios tireoideus, até para equilibrar o metabolismo, para evitar os danos dessa deficiência de hormônio tireoideu. O mesmo paralelo, eu acho que pode se aplicar aqui, não é? Para que as pessoas possam entender essa analogia que eu estou tentando fazer. Então, não há tratamento melhor para os transtornos sintomáticos da mulher na pós-menopausa do que o tratamento de reposição hormonal. E aí nós estamos falando de repor estrogênio, repor... Isso, bem lembrado, Lina. Os hormônios que estão em falta nesse período são aqueles que o ovário produzia. Né? O hormônio feminino é o estrogênio. Existem alguns estrogênios, não quero entrar nisso porque isso é muito mediquês, né? Mas o que a gente tem que repor são os estrogênios. Algumas mulheres, eu diria a maioria delas, como tem úteros preservados, não sofrendo doenças no seu útero, e atravessam a menopausa com seus úteros intactos. Então, essas mulheres precisam receber também algum tipo de progesterona. Mas o que faz falta a essas mulheres, o que o organismo feminino se ressente é da falta de estrogênios. Esse é o melhor tratamento e todos os demais tratamentos que eventualmente estão no imaginário popular, estão no arsenal de fármacos para que os médicos possam prescrever, são tratamentos alternativos. E já antecipo, nenhum deles tem a mesma eficácia do tratamento hormonal. Portanto, as mulheres que não têm contraindicação, essa é a imensa maioria das mulheres, elas podem, se estiverem sofrendo com os seus sintomas, e devem fazer a reposição de hormônios. E isso é muito interessante que o Dr. César colocou, porque a partir do momento em que existe aí essa possibilidade como a terapia hormonal, né, e a gente quebra aí alguns tabus em relação a isso, isso dá esperança para a mulher, né, porque a falta de estrogênio, ela impacta no humor. Muito importante a gente falar sobre isso. E o humor, ele gera irritabilidade, ansiedade. Então, abre a porta para a depressão, inclusive. Abre a porta para a depressão. Então, além desses sintomas físicos que a mulher tem que enfrentar, muitas vezes elas buscam, imagino, para mim é mais o caso, elas buscam o consultório, buscam a psicoterapia em função desse humor que está alterado e do impacto disso nas relações. E é muito importante que a gente esteja acompanhado de uma psicóloga aqui, porque na composição da equipe de saúde você tem psicólogos, e eu queria lembrar a importância até de outros profissionais de saúde, nutricionistas, né? Às vezes um preparador físico, eventualmente até um fisiatra, a depender de eventuais limitações que essa mulher possa ter. E não são excludentes, é muito importante que se diga isso, são sinérgicos. Né? Se uma mulher tem ondas de calor, é importante que nós possamos reconhecer, melhor dizendo, que esse é um sintoma importante. É trágico para a mulher ter onda de calor. Porque se ela tem onda de calor, e a imensa maioria tem, 80% das mulheres
passam por esse período com ondas de calor, um percentual pequeno de 20% não tem sintomas. E entre o universo das sintomáticas, boa parte dela tem sintomas que são absolutamente incapacitantes. Porque ela tem ondas de calor, e a onda de calor ela é traiçoeira, ela acontece à noite. São os famosos suores noturnos. Essa mulher, o sono é de má qualidade. Sono de má qualidade é uma tragédia, porque essas mulheres não dormem em noites subsequentes, elas estão fadigadas, o humor está extremamente comprometido, né? O aspecto relacional dessas pessoas também está deteriorado. Então, reverter esse sintoma é muito importante. E cabe ao médico, quando ele identifica eventuais transtornos de humor, que se revertem parcialmente, mas que a mulher continua, mesmo em reposição hormonal, né, com transtornos do humor importantes, fazer o devido encaminhamento, para que possa ser acompanhada pela equipe dos psicólogos, das psicólogas. Perfeito, né? É relevante. doutor César. Agora, sim, tem mulheres que, por exemplo, têm câncer, né? Ou já teve um câncer, ou tem muitas pessoas na família acometidas por um câncer. Aí, há uma contraindicação em relação à terapia hormonal. O que fazer com essas mulheres? Eu acho que você colocou bem, são dois patamares de estágio dessa questão. Uma coisa é a mulher de risco, ela não teve a doença. Outra coisa é a mulher que já teve a doença. Quem é a mulher de risco? Você disse muito bem, aquela que tem antecedentes familiares, especialmente de primeiro grau, mesmo de segundo grau. Hoje a gente tem ferramentas que nos dão numericamente o risco. Né? A medicina está caminhando tudo para ferramentas, daqui a pouco acho que o computador vai fazer boa parte do nosso trabalho. Ciência de dados, né? Para estratificar risco, está vindo a inteligência artificial. Então, hoje você pode preencher esses dados, né, dessas ferramentas de risco e dizer, olha, a senhora é de elevado risco para câncer de mama. Né? Ou seja, a ferramenta ela acolhe os riscos principais. Né? Se ela é obesa, se já teve alguma doença prévia na mama, se tem um familiar com câncer de mama. Enfim, aí você classifica. Esta pessoa de risco, eu vou deixar para falar a seguir. Eu acho mais importante, eu volto aqui... A pessoa que já teve... A pessoa que já teve o câncer de mama. Essa, em princípio, tem contraindicação ao tratamento hormonal. Né? Pelo menos nos 5 primeiros anos em que ela teve câncer de mama. Que é um intervalo livre de doença para que você possa considerar que essa mulher tem baixíssimas possibilidades de recidiva da doença. Veja que eu estou falando baixíssimas. Não estou falando que ela não tem risco mais. E é só o câncer de mama, doutor César? O câncer de mama e o câncer da cavidade uterina, o câncer que nós chamamos câncer de endométrio. Não é o câncer do colo do útero, que é uma desgraça no nosso país. Nosso país tem muito câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero não é uma contraindicação à terapêutica hormonal. Mas o câncer da cavidade, o câncer do endométrio, esse câncer contraindica. Aquela mulher que tem risco, hoje a gente está mais tranquilo em propor o tratamento de reposição para ela. O tratamento de reposição, ele não alavanca o risco já é alto. O fato de você entrar com o tratamento não quer dizer que esse risco vai mudar para um patamar superior de risco. Não continua sendo alto. Não é? Precisa se esclarecer essa mulher que, ao tomar o tratamento hormonal, ao receber o tratamento hormonal, ela continua com um risco alto. Precisa de um acompanhamento muito mais criterioso. Como ela precisaria fazer, mesmo se não fizesse a reposição hormonal. O grande problema se põe que essas mulheres têm muito medo. Do câncer de mama. E nessas circunstâncias, se ela fizer o tratamento hormonal e vier a ter um câncer de mama, ela vai faz se uma culpar, ligação direta. Né? E isso não resiste à análise da incidência em tabulações bem feitas na literatura médica, mostrando mulheres de alto risco que recebem hormônio contra aquelas mulheres de alto risco que não recebem hormônio. Elas têm uma incidência muito pareada, muito igual de câncer de mama. Agora, quando as mulheres têm câncer de mama, têm alto risco, ou mesmo mulher que não tem nada disso, e tem medo da reposição hormonal, então você tem que usar os tratamentos alternativos. Vamos falar um pouquinho sobre os tais dos tratamentos alternativos, começando pela soja, que é uma dúvida muito frequente. Aliás, é recomendada, não é? Funciona, não funciona e serve para quê? Eu acho que são tratamentos que têm uma eficácia menor. Né? Mas ajudam, de certa maneira. A mulher que tem câncer de mama, ou aquela que tem alto risco de câncer de mama, e não quer usar a terapêutica hormonal clássica, não pode usar soja também. Porque a soja, ela tem um componente que nós chamamos de fito-hormônio. Para que as pessoas possam entender, tem uma substância que parece com o hormônio, atua no receptor do hormônio,
Os hormônios atuam em sítios específicos, que são chamados de receptores. Pois bem, o estrogênio vai especificamente no receptor. E o fito-hormônio, que tem uma molécula que parece muito com a molécula do próprio hormônio, é reconhecida pelo receptor e, portanto, pode ter um efeito biológico e, se a paciente tem câncer de mama, pode atuar também na mama. Então, não é indicado para as mulheres que têm câncer de mama fazer fito-hormônio. Agora, naquelas que não têm esse risco, essas mulheres podem fazer. Jamais terão um benefício de mesma magnitude que a terapêutica hormonal. Mas aqui cabe aquele ditado que lá na minha cidade do interior falávamos sempre: quem não tem cão, caça com gato. Caçar com gato não é a mesma coisa, é uma alternativa. E é isso, né, doutora Tayana, que, na verdade, você deve vivenciar isso no dia a dia, né? As dúvidas e as aflições das mulheres. Sim, são muitas angústias, né? E eu costumo dizer que a gente precisa estar atento, ouvir, ter empatia para se conectar emocionalmente com essas mulheres. Né? E é nesse período também, principalmente para as mulheres que acabam não adotando a terapia hormonal, a reposição desses hormônios, que tem ocorrido muitas separações, muitos divórcios, né? Tanto por parte da mulher quanto por parte do homem. Como enfrentar melhor esse período? Olha, como eu falei, é um momento bem delicado, né? Onde a mulher, eu costumo dizer que, antes de mais nada, essa mulher precisa se conhecer, né? Então, assim, muitas vezes tem que recorrer a um tratamento alternativo, então ela precisa se conhecer. Eu estava aqui pensando, né? E essas mulheres que não têm esse recurso da terapia hormonal. Então, partindo do autoconhecimento, a mulher que vai olhando para ela, entendendo os seus valores, quem ela é, ela está mais fortalecida, inclusive, para lidar com essas possíveis separações, com essas possíveis perdas, né? Do filho que sai, da relação que não é mais a mesma, que perde o seu sentido. Pois é, você acabou citando a história do filho. É nesse período também o advento do tal do ninho vazio, né, que também ocorre. São muitas questões que envolvem aí o emocional dessa mulher. Não é à toa que ela se sente como ela se sente, né? Então, antes de mais nada, ouvi-la, né? A gente precisa suportar ouvir essa mulher, porque a partir do momento em que ela vai elaborando isso, ela vai falando sobre isso, ela vai conseguindo ressignificar, né? E a partir do momento que ela faz isso, ela se encontra mais leve, mais forte, para poder lidar com tudo isso e encontrar um novo caminho, né? Já que a gente está falando de longevidade. Claro, perfeito. Seu recado final foi ótimo, né? Um chá de ânimo, né, para as mulheres pós-menopausa, inclusive. Doutor César, seu recado final, por favor. O meu recado final, primeiro, é de agradecer, não é? De estar na presença da doutora Tainá, não é? E manifestar o meu reconhecimento da importância desse atendimento pela equipe profissional de saúde, de rever você, né, em atenção ao seu convite, e dizer que as mulheres, quando chegam nesse período de transição menopáusica, ou da menopausa propriamente dita, ou dos anos que se seguem, de que se elas tiverem algum padecimento em função disso, de que procurem tratamento. Né? Nós temos hoje como tratar essas mulheres de maneira segura, temos como reverter de maneira muito eficaz e segura esses sintomas e de trazer o que é mais importante, melhora da qualidade de vida. Né? E com isso essas mulheres podem seguir adiante ao longo das suas vidas. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no programa, viu? Obrigada pelo convite. E obrigado também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada, tchau.